Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Antes de entrar nas relações, vamos lembrar algumas características do triângulo retângulo. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, que vai caracterizar o triângulo retângulo. De frente para esse ângulo aqui, a gente vai ter a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, a gente tem o teorema mais importante, que é o teorema de Pitágoras, que é o que a gente usa muito. É um teorema que realmente ajuda a gente a resolver muitas questões da matemática, que o teorema de Pitágoras fala o seguinte, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, vou chamar de cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. Então, essa daqui é um dos teoremas mais importantes que a gente tem no estudo da geometria. E a gente realmente usa bastante esse teorema. Hoje a gente vai falar de outras relações métricas, além do teorema de Pitágoras, tá? O que vão ser essas relações? Onde que a gente vai usar elas? Vou colocar aqui novamente, tá? Mesma ideia, mesmo triângulozinho. Vou colocar aqui o ângulo de 90 para indicar que é um triângulo retângulo. E a gente costuma chamar, de A, B e C. Vou colocar aqui o A é a hipotenusa, B e C são os catetos. O que a gente vai usar aqui então, O que tem de diferente? Eu vou traçar, a partir desse ângulo de 90, uma altura em relação à hipotenusa. Essa altura eu vou chamar de H, tá? E essa altura vai determinar dois segmentos aqui, o M e o M. Então, só pra gente ter, o A é a hipotenusa, o B e o C, catetos, H é a altura, e M e N a gente chama de projeções. O M é a projeção do cateto B e o N de nariz é a projeção do cateto C. Então, são projeções ortogonais que a gente fala. Então, são as projeções. E aí, a gente tem algumas relações que para essa aula de hoje você vai decorar, tá? São as relações métricas. Todas as relações que eu vou colocar aqui, elas vêm da semelhança de triângulos. Mas eu não vou demonstrar isso nesse vídeo, porque fica um vídeo muito longo, muito cansativo. Então, a gente pode demonstrar isso pela semelhança de triângulos, pode inclusive resolver os exercícios pela semelhança de triângulos. Mas aqui no vídeo, eu vou fazer as observações, vou colocar as relações e a gente vai no modo decoreba mesmo, para ficar mais rapidinho, tá? Então, as relações que a gente tem, A vezes H é igual a B vezes C, H ao quadrado é igual a M vezes N, B ao quadrado é igual a A vezes M, e C ao quadrado é igual a A vezes N. Essas aqui são as ditas relações métricas, além do teorema de Pitágoras, tá? Que é um caso à parte. O que você vai fazer aqui para mim? Você vai decorar essas relações, tá? Todas elas, vou colocar esse símbolo pequenininho, todas elas, você vai decorar essas relações métricas. Então, você vai decorar, na verdade, duas coisas. Além das relações que a gente tem aqui, além dessas formulinhas, você vai decorar também o desenho. Você já vai entender o que eu quero falar com isso aqui nos exemplos, tá? Eu vou até pegar, assim, esse decoreba que eu coloquei aqui, até mudei a cor, mas vou arrastar ele aqui um pouquinho para baixo, para você entender como que você vai agir com isso nos exercícios. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeira coisa, vamos entender no exemplo que fica mais fácil, tá? Eu vou identificar cada um aqui. Como assim, professor? O X aqui, ele tá ocupando o lugar do B, Então, eu vou colocar que ele vale B, tá? O 4 tá ocupando, olha lá, o lugar do M.
e o 9 está ocupando o lugar do A. Entre essas relações, eu não vou usar todas as relações, eu vou escolher uma delas. Entre elas, eu vou escolher a que mais me ajuda. Quem que vai ser a que me ajuda? A que envolve o B, o M e o A. As outras relações não adianta, porque eu não tenho essas medidas, tá? Então, neste meu exemplo, quem vai funcionar para mim é essa aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual a 4 vezes 9. É só substituir, tá vendo? X ao quadrado é o 36. O x vai ser a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, determinei ali o valor de x. É bem simplesinho, mas tem que saber de cor ali, tanto as relações quanto o desenho. Vou seguir aqui, ó, com o meu rascunho. Vamos para a próxima. Aqui agora, ó, vou identificar de novo. No lugar do x, ó, é o H. Então, vou colocar o x está ocupando o lugar do H. O 9 está ocupando o lugar do M. E o 16 está ocupando o lugar do N. Então, essas aqui são as relações que eu tenho, as medidas que eu tenho. M, N e H. M, N e H vai ser essa formulinha aqui. Tem que saber de cor, professora? Tem que saber, tá? H ao quadrado, M vezes N. Então, vamos substituir. X ao quadrado é igual a 9 vezes 16. Aqui, gente, a gente tem duas situações. Eu posso fazer 9 vezes 16 e tirar a raiz quadrada, igual eu fiz aqui, ó. 4 vezes 9 e tirei a raiz quadrada, mas eu posso fazer de um outro jeito também. Como é x ao quadrado, eu posso tirar a raiz do jeitinho que tá ali, ó, 9 e 16. Por quê? São raízes conhecidas, tá? A raiz quadrada do 9 é 3 e a raiz quadrada do 16 é 4. Se eu faço aqui o 3 vezes 4, 12. A gente chegou nessa relação, tá? Então, muitas vezes, é mais fácil tirar a raiz primeiro. Sempre que for multiplicação, a gente pode fazer isso. Então, vou seguindo aqui. Vamos ver a próxima agora, ó. Aqui a gente já tem muitos valores, né? Deixa eu puxar o meu rascunho pra cá. O seu decoreba, você vai colocar ele sempre aqui do seu ladinho, até você decorar as fórmulas. Quem que eu tenho aqui, ó? O x está no lugar do B, o 25 no lugar do A, o 20 no lugar do C e o H no lugar do 12. Olha lá, ó, a fórmula que serve para mim é essa daqui. Nenhuma das outras eu consigo aplicar. A segunda, ó, eu não tenho MN, aqui eu não tenho M, não tenho N, então não adianta. A única fórmula que vai servir para mim é essa formulinha aqui. E é isso que vocês têm que ficar bastante atentos, tá? Não quer dizer que eu tenho que usar todas as fórmulas no mesmo exercício. Não, eu vou usar uma delas. Vão ter questões mais elaboradas, que vão dar um pouquinho mais de trabalho, que a gente vai ter que usar mais de uma, porque vai ter várias letras, várias incógnitas ali pra gente descobrir. Mas não significa que é pra eu usar todas, tá? Então, ó, eu vou usar aqui o A vezes H igual a B vezes C. Então, o A vale 25, o H vale 12, o B vale X e o C vale 20. Então, eu substituí todas ali. O que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, eu vou resolver as multiplicações. 25 vezes 12 vai dar 300. E 20 vezes x, 20x. Passa dividindo, ó, 300 dividido por 20 é igual a x. Eu gosto de colocar o x no início, ó. X é igual a 300 dividido por 20. Vai dar para simplificar ali, 30 dividido por 2, o x é igual a 15. E para finalizar, a gente vai ter aqui a última. Vou jogar ela para baixo para não ficar embolado. Vamos ver quem que a gente tem para usar aqui, ó. Eu sei que esse é o M, esse é o N e esse é o C. Observa lá que a gente não tem fórmula que usa C, M e N. Para usar o M e o N, eu acho o H, que para mim não é vantagem, tá?
Agora, o C eu tenho essa daqui, que eu não tenho as informações, e essa daqui. Essa aqui tá um pouquinho melhor, ó. E aí fica esperto com isso. Isso tudo aqui é o A. Então, na verdade, significa, ó, aquele 4 tá ali, não é pra gente usar ele como M, é pra eu somar. 4 mais 16, 20. E aí eu tenho o A, e aí eu vou usar a formulinha de baixo. Por que não essa, professora, de cima? Porque eu não tenho nem o H nem o B. Vai me dar muito trabalho descobrir elas, tá? Então, eu vou usar essa formulinha. Quem que vai ser, ó? C ao quadrado é igual a vezes N. O C, então, x ao quadrado. O A vai ficar como 20 e o N como 16. Aqui, observa que o 16 tem raiz, mas o 20 não. Eu posso multiplicar, né, fazer o 20 vezes 16, que dá 320, e melhorar a raiz do 320. Ou eu posso fazer a raiz quadrada aqui, ó, 20 e 16. Vou tirar a raiz quadrada do 16 e o 20 não tem raiz quadrada exata. Opa, raiz quadrada do 16, 4. Tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu tivesse uma propriedade para fazer isso, ó. Raiz do 20 e raiz do 16. A gente calcula separado. O 16 tem raiz, mas o 20 não. Lógico, meu olho é treinado aqui, tá? Mas você ainda pode melhorar um pouquinho, ó. O 20 é 4 vezes 5 vezes a raiz de 16. O que eu vou fazer aqui, ó? A raiz quadrada do 4 é 2, o 5 não tem raiz e a raiz quadrada do 16 é 4. Quando eu faço isso, eu vou chegar no 8, raiz quadrada de 5. É claro, gente, que meu olho bate ali e já enxerga como que eu vou fazer essas raízes. Não precisa fazer dessa forma. Se a gente faz aqui o 20 vezes 16, eu chego no 320. Então, a gente pode fatorar o 320, ó. Vou fatorar ele aqui por 2, 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Como é que eu tiro a raiz quadrada quando são esses números que a gente não conhece, que não tem raiz quadrada exata? Vou dividir de 2 em 2, ó. Cada um eu vou contar uma vez. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. O 5, ele ficou sem par, significa que ele está preso na raiz. Ah lá, ó, eu cheguei no mesmo valor, tá? É só uma forma diferente de ver isso. Então, observa aqui que o exercício em si é bem simples. É aplicar ali as formulinhas. Observar quem substitui em cada lugar e fazer ele bem simplesinho. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? É gravar as fórmulas e o desenho mesmo, para você substituir de maneira correta. O máximo que vai acontecer é dar uma raiz não exata para você ter que calcular. Vou só te chamar a atenção para essas duas formulinhas aqui. Na verdade, ó, elas são a mesma fórmula, tá? É como se fosse uma que fosse para um lado do triângulo e a outra para o outro. Olha aqui, ó. B ao quadrado é igual a M vezes A. O que significa isso? Ó, que o cateto, né, ele está trabalhando com a projeção dele e a hipotenusa. Quando eu viro para o C, é a mesma coisa, ó, ele também é um cateto, só que a projeção dele é o N. Então, do mesmo jeito, ó, esse cateto está trabalhando com a projeção dele e com a hipotenusa. Então, essas duas formulinhas aqui, a gente pode considerá-las como se fosse uma só. É só uma de um lado e outra do outro, para te ajudar a decorar, tá? Decora mesmo. Vou fazer um outro vídeo que eu explico de onde vêm essas fórmulas, porque ajuda muito. Mas o ideal aqui é saber tudo isso de cor. Você ganha muito mais tempo lá na hora de fazer os exercícios. Bom, eu paro por aqui. Até o nosso próximo vídeo.